Fala meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, hoje é mais um vídeo aí especial para você que está começando na hidroponia, que pretende montar o seu sistema hidropônico, tá? Buscando algumas informações na internet, e também para você aí que montou o seu projeto, mas pode estar tendo algum tipo de problema com relação à falta de sol. Essa semana um rapaz me procurou, gente, até vou mandar um abraço, que é o Gordão de Jundiaí, tá? Que é o Sidney. Então um abraço, Sidney, e esse vídeo é especial para você. Espero que eu possa também te ajudar aí, tá? Com algumas informações. E o que acontece, gente? O Sidney me procurou, tá? Me procurou lá aqui no canal, e ele disse que montou o projeto dele de hidroponia, né? O projetinho hidropônico dele, lá na casa dele, só que ele tem pouco sol, tá? Então ele disse que ele mora ali num local que na onde ele montou a hortinha dele. O lugar que mais bate sol ali, bate em torno de 1 hora a 1h30 de sol no dia. Então isso é pouco, né, gente? Só que assim, eu sei que isso é um problema de muita gente, inclusive eu tive este problema, tá, pessoal? Quando eu montei a minha horta, e eu sei que assim, é muito agoniante, né? E às vezes se torna um pouco frustrante quando você começa a assistir vídeos sobre hidroponia, você começa a se envolver e você quer muito montar. Só que aí você olha ali para sua casa, olha para o seu ambiente e você vê que você não tem sol, né? E daí, o que a gente vai fazer? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a importância do sol e depois eu vou passar duas dicas para vocês, tá, gente? Duas dicas bacanas para você que tenha falta de sol na sua casa, enfim, no local aí que você pretende montar a sua hortinha hidropônica, tá bom? Então, assim, primeiramente, gente, a dica que eu deixo para você é que na hora que você for montar o seu projeto, você veja bem aí o seu ambiente e faça a sua horta num local que bata sol, que tenha o sol durante ali a maior parte do dia, tá? Quanto mais horas de sol tiver, gente, vai ser melhor para a maioria dos cultivos, tá? As plantas precisam de sol, ok? Se você tiver que optar, ó, em algum lugar ali da minha horta, da minha casa bate sol só de manhã, no outro lugar só bate sol à tarde, pega o sol da manhã, tá? Porque o sol da manhã é um sol mais fraco, né? Você não vai ter tanto problema, né, na questão do sol forte para murchar a sua planta, enfim, tá? Mas se o sol só bate na parte da tarde, é o único lugar que você tem, coloque lá. O importante é que tenha sol. Quanto mais horas de sol tiver, melhor, tá? O recomendado, gente, seria pelo menos umas 3 horas de sol, tá? Para ser pouco, mas que você já consiga cultivar grandes variedades, né? Pelo menos umas 3 horas, tá bom? De sol direto, tá bom, gente? E é uma coisa que às vezes as pessoas confundem muito, é claridade, um ambiente muito claro com sol. Eu também tive, há pouco tempo atrás, gente, 1 ano atrás, quando eu comecei a me envolver com planta, né? Eu não tinha noção nenhuma, sabe? Peguei ali uns pezinhos de salsinha, cebolinha, coloquei no vaso, deixei num local ali na lavanderia, nem batia sol, não tinha essa noção, né? E eu sei que muita gente que, sabe, que durante a vida aí nunca mexeu com planta, também não tem essa noção. E eu aprendi assim, perdendo todas as minhas plantas. Eu lembro que eu fiz uma prateleira enorme, assim, com várias plantas, devia ter umas 20 plantas, e eu perdi todas, por causa da falta do sol. Então o sol é muito importante, gente. Claridade é uma coisa, é bacana, ajuda muito, mas o sol direto na planta precisa ter, tá bom? Então assim, vai montar um projeto, veja a sua casa, estude o seu ambiente, tá? E coloque e monte o seu projeto num lugar que vai bater sol, que tenha bastante sol, tá bom? Pelo menos um lugar aí que vai bater 3 horas de sol por dia. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, eu tenho aqui algumas alfaces, tá? Inclusive essas aqui até estão bonitas, tá? São alface pira roxa, inclusive eu vou fazer um vídeo depois em seguida para falar um pouquinho sobre elas, tá? Aqui vocês podem ver, são plantas bonitas, não estão perfeitas porque aqui faltou, a gente pegou uma época de um tempo muito nublado, tá? Pouco sol e muita chuva, e elas acabaram dando uma esticadinha, uma estiolada, né? Que o pessoal fala assim, quando a planta ela fica caneluda, né? Ela fica espigada, então acontece, ao invés da alface ela formar aquela cabeça bonita, aquela alface
né, bem fechadinha, ela começa a esticar, né? Então ela fica caneluda, ela fica com o caule dela, com o tronco dela muito grande e fica bem esquisita. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Essas aqui tá bacana, tá, gente? Essas aqui ainda estão aceitáveis. Mas veja isso aqui, gente. Eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu vou vir atrás da câmera aqui para ver se fica melhor. Isso aqui, gente, é uma mimosa, tá? Ela faltou sol, tá, gente? Olha o que acontece aqui, tá vendo que isso aqui é tudo o caule dela, ó. Ela começa a esticar, ó, tá vendo, ó? Começa a esticar e ela vai crescendo. Daqui a pouco ela vira um pezão, né? E isso aqui não é legal para alface. Eu tenho aqui, vou pegar outro exemplo para vocês, uma alface crespa, uma alface verde aqui. Ó, olha isso aqui, gente, mesma coisa, ó. Tá vendo olha o tamanho do caule dela, do tronco dela, ó como que tá grande. E ela vai continuar crescendo. Se deixar, ela continua crescendo e ela vira quase que uma árvore de Natal, tá? Olha só, olha o tamanho do tronco dela. Isso aqui, gente, é devido à falta do sol, tá? Então isso aqui acontece quando falta sol na sua horta, tá? E a alface, gente, ela é bem assim temperamental, sabe? É um pouco difícil o cultivo dela, então tem que cuidar, né? E se faltar o sol, é isso que vai acontecer, né? A planta, em busca da luz, né? Em busca do sol, ela começa a esticar. Na hora que você vê, ela virou uma árvore enorme. No caso da alface, o bacana é que ela seja fechadinha, uma planta baixa, né? Bem formadinha, tá? Mais ou menos como essas aqui. Essas aqui não estão perfeitas, tá, gente? Vou pegar uma aqui para vocês verem. Não estão perfeitas, mas são plantas aceitáveis ainda, tá? Vou mostrar aqui por baixo para vocês, ó. Tá vendo? Ó. Então é uma planta bonita, tá? Apesar que ela deu uma pequena esticadinha por causa dessa semana de sem sol, nessa semana aí de chuva. Então, mas assim, como essas aqui já eram plantas mais adultas, então elas não sofrem tanto. Normalmente as plantas que vão sofrer são as mudas, as plantas menores, tá? Então assim, essas aqui já estão aí na época da colheita, então assim, elas, né, se salvaram, tá? Então, beleza, gente. Então isso aí é só para deixar aí, né, essa dica aí para vocês, da importância, tá, de você fazer um planejamento na hora de você montar o seu projeto. Se é um projeto comercial, né, em grande escala, aí, né, sem dúvida você já vai ter você já vai saber disso, né, da importância do sol. Então você vai montar num local aí que vai bater sol o dia inteiro. Agora o maior problema é quando a gente vai montar em casa, né? Por quê? Porque em casa a gente tem aqui as paredes, você tem muro, você tem árvore, você tem a casa do vizinho, às vezes a sua própria casa é um sobrado ou é um apartamento. Então, né, todas essas coisas em volta, né, esses objetos, né, em volta, acabam fazendo sombra e você acaba, né, tendo um problema com isso. Aí depois que você já montou o sistema, né, aí fica um pouquinho complicado. E quais que são as dicas, tá, gente, que eu vou dar para você, caso você tenha pouco sol, né? Porque eu sei que é bem assim, é um pouco, a gente chega a desanimar, né? Como aconteceu comigo, quando eu queria muito fazer a minha horta, só que eu não tinha um local com sol. Quando eu descobri, né, a importância do sol, aí eu fui olhar aqui na minha casa para ver aonde que daria para me montar essa horta. E eu não encontrava um lugar. Cheguei a ter minha horta no telhado, gente, tá? Não era hidroponia, mas assim, era o que dava. Mas era muito difícil, tinha que ficar subindo para regar as plantas, né? E chovia e era muito alto, ventava muito. Então, assim, quase pensei em desistir. Mas aí eu consegui montar aqui, né? Como vocês podem ver, você que acompanha aí meus vídeos, é algo bem assim, sabe? Eu não fiz em parede, né? Eu fiz esse sistema em L, né, com um cano segurando aqui para apoiar, amarrei nas pontas. Então assim, o único lugar que eu encontrei foi este, né, que bate sol, e eu consegui aqui montar minha horta. Mas então, e se eu não tiver sol, Bruno, tá? Então vou dar duas dicas para você que quer ter a sua horta hidropônica, só que falta sol, tá? Ou que você tenha pouco sol aí na sua casa, tá? Então a primeira da dica, gente,
é que você pesquise, você faça algumas pesquisas no próprio Google, tá? É só você dar uma pesquisada ali, por exemplo, você digitar lá no Google, horta com pouco sol, tá? O que plantar com pouco sol? Algo desse tipo. Vai sair muita matéria, gente, muita dica de cultivos, tá? De ideias, de plantas que você consegue cultivar tendo pouco sol. Às vezes batendo ali 1 horinha de sol, 2 horinhas de sol, tá? Mas tendo bastante claridade, tá bom, gente? Não adianta você deixar sua planta ali no escuro, dentro de casa, debaixo ali de algo que faça muita sombra, que não vai dar certo, tá? Tem que ter pelo menos a claridade e um pouquinho de sol. Então você faz esse tipo de pesquisa, você consegue encontrar uma variedade boa, tá? De plantas que você consegue cultivar em local com pouco sol, mas com bastante claridade, tá? Então, por exemplo, o pessoal fala que a rúcula é possível cultivar, tá? Com pouco sol, mas com bastante claridade. Hortelã você consegue cultivar, tá? Hortelã, couve e temperos, tá, gente? Como manjericão, até mesmo salsinha e cebolinha, tá? Já vi em algumas matérias que elas se adaptam também, elas gostam muito de sol, tá, gente? Essas plantas que eu mencionei, elas gostam sim de sol, inclusive já plantei quase todas elas aqui, acredito, e batia muito sol e elas, né, se desenvolveram muito bem. Só que elas conseguem se desenvolver também com pouco sol, tá bom? Então, assim, essa primeira dica é que você faça esse tipo de pesquisa, tá? Ali no Google, gente, é bem simples. Até mesmo aqui no YouTube você consegue pesquisar, né, pessoas aí passando esse tipo de informação, que é possível sim você ter uma horta num local que bata pouco sol. É só você conhecer as variedades. Claro, pode ser que você não vai conseguir cultivar tudo que você queria, ok? Como esse exemplo da alface. Até já vi em alguns sites, pessoal falando que é possível sim cultivar a alface com pouco sol. Eu particularmente, gente, nunca consegui, nunca vi ninguém falando que consegue, porque a alface é bem complicada. Se faltar sol, ela começa a ficar caneluda, começa a crescer assim em busca do sol, é um pouco difícil. Mas algumas pessoas dizem que, em alguns sites que eu vi, diz que é possível, tá? Então assim, faça esse tipo de pesquisa. Vá ali no Google, digita lá. Quero ter uma horta com pouco sol, tá? O que plantar com pouco sol? Ou horta com pouco sol. Você vai ver lá várias matérias, vídeos, alguns sites, né? Tudo falando sobre isso e dando dicas para você, tá bom? Então essa seria a primeira dica, tá? Para você poder cultivar sem sol. E a segunda dica, com pouco sol, tá? E a segunda dica, gente, seria uma forma de você conseguir produzir sem o sol, com sol zero, tá? Até mesmo dentro da sua casa, se você quiser, dentro de um cômodo, na cozinha, na despensa, na lavanderia, enfim, qualquer lugar que não tenha sol e nem claridade, tá? Essa dica, gente, seria utilizar as lâmpadas, tá? Existe lâmpada, gente, que elas são chamadas de full spectrum. Eu vou até deixar aqui uma imagem para vocês, que são lâmpadas especiais para esse tipo de cultivo. Tem um cultivo que é chamado, eu não sei se a pronúncia correta é indoor ou indoor, né? Eu vou deixar aqui a escrita para você, eu acredito que seja cultivo indoor, né? Tá? E isso que nada mais é do que o cultivo em ambiente fechado, tá? Você pode fazer ali uma pequena estufa e você cultiva em qualquer lugar, gente. Você pode cultivar no lugar mais escuro que tenha, no porão, em qualquer lugar você consegue cultivar. Porque quem vai trazer ali a luz, né, para suas plantas seria uma forma de luz artificial, através dessas lâmpadas LED, tá? Que seria essa lâmpada full spectrum. Então, assim, existe muita gente que cultiva dessa forma em vários países, tá? Aí em outros países o pessoal cultiva muito em ambiente fechado, países que às vezes eles não têm um solo ideal para cultivar, né? O clima às vezes é muito é muito difícil, às vezes é muito frio, por exemplo, né? No Japão mesmo eles cultivam muito dessa forma, por questão de falta de espaço ou por causa do próprio clima não ajudar, tá? Então
uma opção é isso, né? Fazer o cultivo o cultivo em ambiente fechado. Inclusive aqui no Brasil, gente, tem um vídeo, eu vou ver se eu consigo passar um pedaço aqui dele para vocês verem, que é uma horta que foi feita, se eu não me engano, não sei se foi na garagem, no subsolo de um edifício, tá? Foi aqui no Brasil. E gente, eles produzem de tudo lá, desde frutos, ok? Temperos, as alfaces, né? Eu sei que eles produzem tomate e, gente, uma variedade enorme, e tudo para o pessoal que mora ali dentro, que mora ali nesse edifício, né? Então, assim, é muito bacana. E tudo através de lâmpadas, tá? E essa lâmpada, gente, essa lâmpada Full Spectrum, ela tem ali, né, as cores ideais para que dê certo esse cultivo. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Eu peguei uma matéria bem simples, tá, gente? Você pode pesquisar no Google também, né? O Google é o paizão aí, né? Que sempre é o que sabe tudo. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, só para vocês verem sobre essa lâmpada Full Spectrum, né, algumas características dela. Ó, a lâmpada Full Spectrum, ela emite toda a luz necessária para as plantas crescerem saudáveis, e ela aumenta o rendimento na fase de floração, pois converte a energia de maneira eficiente, sem desperdício de frequências de luz que são pouco absorvidas pelas plantas. Aí tem aqui os LEDs vermelhos. Ele tem o máximo potencial da floração, tá? Então ele vai dar o máximo de potencial para a floração, no caso, se você for produzir frutos. Os LEDs azuis, eles atuam estimulando o período vegetativo. Aí tem aqui o LED infravermelho, ele estimula os brotos e ramificações. O LED UV atua na produção de enzimas e afasta pragas e insetos. Aí tem aqui o LED branco também. Tudo isso, todos esses LEDs vêm na lâmpada Full Spectrum, tá, gente? Aí tem o LED branco quente, o branco frio, espectro natural da luz, fundamental para o pleno desenvolvimento, tá? Então eu vou até deixar aqui uma foto aqui só para vocês verem essas lâmpadas. Essas lâmpadas, elas são vendidas nesse tipo de bulbo, né? Umas lâmpadas menorzinhas. Existe até algumas tubulares. Inclusive, gente, eu fiz pedido, tá bom, para disponibilizar até para vocês na minha loja. Assim que chegar essas lâmpadas, eu vou, né, disponibilizar lá na minha loja, vou avisar vocês aqui no canal, e eu vou fazer experimentos com essas lâmpadas para trazer para vocês os resultados. Então eu vou fazer germinação, vou produzir mudas utilizando essas lâmpadas, e eu vou montar um pequeno laboratório, algo de teste dentro de casa, num local escuro, fechado, protegido, utilizando apenas essas lâmpadas. E eu vou cultivar ali alguns cultivos, né, como alguma alface, rúcula, tá bom? E eu vou trazer aqui para vocês no canal mais essa novidade. Então, assim, essa seria a segunda dica para você que quer muito montar uma horta, tá? Uma horta hidropônica na sua casa, só que você não tem sol algum. Então, assim, nada está perdido, né? Ainda existe essa possibilidade, que é você cultivar através de lâmpada. Então você pode montar ali, se você quiser, dentro da sua casa, na sua cozinha, né? Enquanto você está preparando ali o almoço, a janta, você pode ter ali um pezinho de alface, uma salsinha, uma cebolinha para você colher ali na hora. É possível. Claro que você tem o custo da lâmpada, né? Então você tem que comprar a lâmpada. Tem a energia também, apesar que as lâmpadas LED elas são econômicas, né? Mas claro, você vai ter um custo a mais com energia, coisa que você não teria neste caso aqui, que a gente utiliza a luz natural, a luz do sol, tá? Mas não deixa de ser uma opção para você que não tem sol, porque se você não tiver sol, você mora num local que não bate sol nenhum, não tem claridade, a única alternativa para você seria você fazer o cultivo através das lâmpadas. E dá certo, tá, gente? Se você pesquisar na internet sobre esse cultivo, que é o cultivo indoor, tá? Você vai ver muita gente que cultiva dentro de casa, em qualquer lugar, em qualquer cômodo que não bata sol, não tenha claridade. Apenas a lâmpada LED que faz todo esse trabalho. Inclusive eu já fiz, só que eu não fiz um vídeo, tá, gente? Na época, eu acredito que eu nem estava com o canal. Eu já produzi um pé de alface usando apenas uma lâmpada LED
lâmpada normal que eu tenho em casa. Foi até engraçado, eu tenho na minha despensa ali a lâmpada, né? Eu tinha uma lâmpada LED, aquela bulbo, e eu coloquei a planta assim embaixo, amarrei com um arame e deixei ela pendurada assim, né? Se eu olhava assim, tava lá o vaso pendurado a uns 30 centímetros da lâmpada. E eu queria fazer o teste, porque eu não tinha sol, né? Então eu falei, eu vou testar aqui para ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou montar uma horta aqui dentro de casa. Eu queria, de todo custo, montar uma horta. E deu certo, gente, me surpreendi. Eu consegui um pé de alface bem bacana, sabe? Fiquei muito contente na época. E usando uma lâmpada normal, essa lâmpada branca mesmo, fria de LED, tá? Essa lâmpada bulbo que a gente normalmente tem em casa. E se com essa lâmpada já deu certo, eu tenho certeza que com essa Full Spectrum, que é feita especialmente para esse cultivo interno, então eu tenho certeza que dá muito certo. E eu vou trazer para vocês assim que chegar essas encomendas que eu fiz dessas lâmpadas, eu vou fazer os testes e vou trazer aqui para vocês no canal, tá bom? Então hoje só dando essa dica aí para que clareie um pouco suas ideias, né? Que você também não desanime, porque mesmo você não tendo esse ambiente natural, né, que vai favorecer aí a sua horta, fica essa dica que ainda é possível você cultivar utilizando essas lâmpadas. Beleza? Então assim que eu tiver mais novidades aí, mais informações sobre elas, eu vou trazer aqui para vocês no canal, tá bom? Então é isso aí, se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o seu joinha, lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!